pessoal, tudo bom com vocês? Então, antes de tudo, se inscreve no canal, vai aqui embaixo, clica no inscrever-se e clica no gostei também, que é muito importante pra gente. E bora lá pro vídeo! O vídeo de hoje vai ser um vídeo de dicas de como criar hábito de leitura. Então, eu separei 3 pontos muito importantes e dentro desses pontos eu vou falar um pouquinho para vocês o que vocês podem fazer para melhorar e criar o hábito de ler tantos livros como eu leio. Mentira, livro nunca é suficiente, você sempre tem que ler e ler e ler e ir buscando cada vez mais. Deixa eu arrumar aqui. Cada vez mais hábito de leitura, que é muito bom, porque a gente acaba criando muita sabedoria e tudo muda, a nossa vida toda muda, a nossa fala muda, o nosso ponto de vista, o nosso ver muda. Enfim, é muito importante quem lê, porque isso ajuda muito futuramente. O primeiro ponto que eu separei é incentivo. O que significa incentivo? Eu nunca gostei de ler, não é que eu nunca gostei de ler, eu sempre gostei de livros, mas eu tinha preguiça de ler, então eu tinha vários livros na minha estante, mas eu nunca tinha lido até 2015. 2015 eu estudava na escola Max Oderich e eu tinha aulas de português, eu acho, com o professor Joaquim Kuller. Então, aí ele trazia livros pra gente na escola e ele trouxe um livro uma vez que, ao invés dele só ler assim, por exemplo, Joaquim foi para o lado da casa e ficou bastante feliz. Ele não lia assim, ele fazia vozes diferentes. Por exemplo, Maria Joaquina. Maria Joaquina disse: "Ai, papai, eu preciso ir para aquele lado." Aí o pai disse: "Oh, minha filhinha, vá para o outro lado que é mais seguro." Ele fazia tons de voz diferente, entendeu? E isso fazia eu criar uma história na minha cabeça, fazia eu criar um filme na minha cabeça, o que me fez ficar totalmente apaixonada pela leitura. Daí depois eu acabei pegando o livro que eu me apaixonei pela leitura é Ilhas Tortas, do escritor Marcelo Spalding. E aí eu fiquei extremamente apaixonada pela leitura. Eu até li outro livro dele na escola, que o professor deixou a gente ler. Ele também, se eu não me engano, ele também fez tons de vozes diferentes. E aí foi o livro A Cor do Outro. Esse livro, A Cor do Outro, foi muito importante também, porque trouxe à tona um assunto muito importante que é racismo na nossa sociedade. Então, eu super indico esse livro para vocês também, que também é do escritor Marcelo Spalding, não sei se eu falei, mas enfim. Esse professor que fez eu me apaixonar pela leitura, e eu não canso de ir agradecer a ele por eu ter entrado nesse mundo literário, que foi em 2015. Foi final de 2015, eu acho, a metade do ano de 2015. E desde lá eu passei a ler muito. Eu acho que eu já li uns 240 livros ou mais desde 2015. E isso é muita coisa, se tu for levar em consideração quantos livros a gente pode ler por semana. Por exemplo, se tu for ler um livro por semana, dá 4 livros por mês. Mais ou menos. 4 ou 3 livros por mês, dependendo dos dias do mês. Aí, se tu for contar quantos livros tu lê por ano, se tu lê cerca de 4 ou 3 livros por mês, tu não lê tudo isso, sabe, de 240. E eu passei a ter uma rotina de leitura muito forte. Mas enfim, vamos para o segundo ponto. Filmes. Por que filmes é importante para quem nunca pegou um livro? Porque, obviamente, quem nunca leu o livro, ele acaba gostando muito de série ou de filmes. Então, a minha dica pra você é olhar um filme que você super ama e pensar, aí tu pensa comigo, será que o livro também é bom? Será que o livro é melhor que o filme? Será que é igual ao filme? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês, mas enfim. Se você nunca leu um livro, pega um livro de um filme que você goste muito
e vá ler, que você vai ver que geralmente o livro é sempre melhor que o filme. Então vai ser muito importante para começar uma base de leitura e tu vai começar a vir com aquele sentimento de paixão por todos os livros e aí cria o hábito de leitura. O terceiro ponto que eu separei é colocar metas. O que é colocar metas? Colocar metas é tu falar assim, todo dia eu vou ler 5 páginas do livro, pelo menos. Pra quem nunca leu um livro... Deixa eu pegar um livro aqui. Pra quem nunca leu um livro, é muito importante você colocar metas. Porque quem não consegue ler 5 páginas de um livro, né? Por exemplo, você começou esse livro, aí você pega o marcador de páginas e coloca, 1, 2, 3, 4, 5. Você coloca aqui. E aí, você pode fazer, por exemplo, assim, Você escolhe se você quer ler 5 páginas por dia ou se você quer ler 5 páginas de manhã, no caso, de manhã ou de tarde, não sei quando você puder, ou 5 páginas de noite, que no caso 10 páginas por dia, que não é uma tarefa muito difícil, né? Mas para quem está começando e acha que não vai conseguir, pode ser 5 páginas só por dia. Você pode ler, por exemplo, à noite, à tardinha, quando você tem um tempo livre. E aí você marca aqui e vai lendo, e aí você vai ver que vai passar bem rapidinho essas 5 páginas. E aí, depois, quando você tiver já criado um hábito de ler todo dia 5 páginas do livro, você pode ir aumentando essa meta. Você pode colocar 10 páginas por dia. Daí, por exemplo, eu, quando comecei com esse hábito de leitura, eu comecei com 5 páginas por dia, mas só que eu lia 5 páginas de manhã, 5 páginas de tarde e 5 páginas à noite, o que no caso dá um total de 15 páginas. Mas isso era basicamente o número 5 ali instalado, mas enfim. Depois eu passei a aumentar a 10 páginas, que no caso dava 30 páginas por dia. E assim eu fui aumentando e aumentando, até que hoje eu consigo ler, em um dia eu leio 50 páginas para mais por dia. Por dia não, né? Dependendo do horário, enfim. Eu nem conto mais quantas páginas eu leio por dia, porque eu levo o livro pra tudo quanto é lugar que eu vou. Por exemplo, se eu vou no centro, eu levo o livro comigo e leio no ônibus. Aí, depois, quando eu venho do meu compromisso, leio o livro no ônibus. Quando eu vou pra escola, levo pra escola pra ler o livro nos intervalos de aulas. O que me faz ler muito rápido o livro. E quando eu tô em casa, então, eu basicamente leio metade de um livro num dia inteiro, porque eu fico, assim, lendo demais. Então, o que eu tô tentando explicar pra vocês é que colocar metas de leitura é muito importante, porque aí você começa a realmente criar um hábito. E isso se torna muito mais fácil com o decorrer do tempo. O que mais eu posso falar pra vocês? Eu quero falar mais um pouquinho sobre incentivo. É muito importante quando a gente tem alguém em casa que incentive a gente a leitura. Pode não ser em casa também, ou ser, que nem eu disse, um professor, um amigo que goste muito de leitura e fique lá te incentivando. Lê aquele livro, porque aquele livro é bom demais. Isso é muito importante. E também é importante você olhar bastante canais no YouTube. Se você não gosta de ler livros, se você nunca leu livro, desculpe, você pode pesquisar canais de booktubers e aí você pode assistir resenhas. Resenhas, o que é? Resenhas é tu fazer um resumo mais ou menos detalhado sobre o livro que você leu. Daí você vai estar vendo um vídeo contando aquele livro e você pode acabar se interessando por esse livro. E aí você começa a ler que nem a pessoa que fez o vídeo. O que mais que eu posso falar pra vocês? Existem vários tipos de resenhas. Existem resenhas críticas, existem resenhas de incentivos, que é o que eu faço.
E existe resenha sem spoiler, que é também o que eu faço. Por exemplo, eu leio o livro, eu sei o final do livro, mas eu não vou contar em vídeo porque é um incentivo vocês a lerem o livro para saber o final. Então a gente tem que contar essa resenha muito na empolgação para a pessoa se interessar mesmo e querer saber o final e querer ler todo o livro também. Então, resenhas é um tipo de coisa muito importante para quem nunca leu, para saber um pouquinho mais sobre o mundo dos livros. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, por favor. Não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante também, porque meus vídeos acabam não chegando para vocês, porque vocês não ativam o sininho. Então, por favor, corre lá para ativar o sininho. Um beijo no coração e like no vídeo.